Olá, queridos irmãos, a paz de Jesus e o amor de Maria. Hoje, finalmente, venho gravar o último vídeo dessa série a respeito do sábado. Matéria essa muito importante para mim, por conta da minha passagem dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, por se tratar do tema central da instituição e de um dos assuntos sobre os quais eu me detive muito para tomar a minha decisão de sair daquela instituição, por conta dos erros encontrados. Desde então, desde minha saída, muitas pessoas me procuram para saber dos meus motivos, para entender, para me pedir fontes, e eu nunca pude, de maneira tão detalhada, apresentar as razões como fiz nessa série. Então, estou muito satisfeito, isso muito me alegra, e hoje eu vim aqui para encerrar. Espero que ela tenha bons frutos, que ela traga bons frutos, que as pessoas possam compreendê-la. Sigo à disposição nos comentários e aqueles que possuem o meu contato da mesma forma. Então, finalmente, eu venho assumir uma culpa enquanto católico. Os adventistas, eles realmente acertam quando eles dizem que nós somos os grandes responsáveis pela substituição do sábado pelo domingo, seja na sociedade, seja na igreja. Eles dizem, são os católicos que fizeram essa substituição. Claro que eles dizem isso de maneira errada. Eles criam uma narrativa que nunca existiu, só existe na imaginação deles e da sua pseudo-profetisa Ellen White. Quando eu digo eles, eu digo os pseudo-teólogos, os pastores, os responsáveis pelo corpo docente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqueles que são os doutrinadores. Eles levam isso aos discentes, ao seu corpo de fiéis, os quais acreditam e, em não se aprofundando, aceitam aquilo que lhes é passado. Então, é em relação a esses docentes, aos doutores adventistas, que eu me refiro. Eles dizem que isso teria sido feito nos tempos de Constantino, e é evidente que essa é mais uma das falhas, das bizarrices, por que não dizer, do sistema adventista, do sistema de história adventista, já que evidência da observância do domingo, e não o sábado pelos cristãos, é algo que vem desde os tempos dos apóstolos, como foi vastamente demonstrado nos vídeos anteriores. Porém, eu digo que é um título de glória para nós católicos e nos deve dar muito, no bom sentido da palavra, orgulho de sermos católicos, porque de fato foram os católicos apóstolos, os católicos primeiros discípulos de Nosso Senhor, que fizeram com toda a consciência essa substituição, mas não como os adventistas querem fazer crer, como que corrompendo uma prática cristã. Ou seja, os primeiros cristãos observavam o sábado, e aí então veio alguém malvado ou um Constantino da vida que com uma canetada fez essa substituição. Não. Mas sim com uma passagem normal, natural, consequente da sombra para o corpo. Ou então daquilo que era a promessa para a sua plenitude, para a sua realização, que era a preparação para, então, a consumação. A realização é a passagem realmente do Antigo para o Novo Testamento. Então isso foi a mudança. E aqueles que a fizeram, e na verdade insistiram para que ela fosse feita, foram precisamente os apóstolos, como nós vimos, segundo o que realmente ensina a Bíblia a esse respeito. Pois bem, 3 teses serão demonstradas nesse vídeo como conclusão desta série, a partir das Sagradas Escrituras. Primeira tese é que, segundo a Bíblia, o sétimo dia é, no máximo, quando muito, facultativo, ou seja, opcional, de modo que impor a observância do sábado aos demais cristãos seria uma verdadeira falta de caridade. Isso foi demonstrado ao longo da série e será ratificado nesta conclusão com base na Bíblia, como gostam os adventistas e outras pessoas muito zelosas pela palavra de Deus. Na segunda tese, veremos que o sétimo dia é coisa dos judeus e servos, não de cristãos e livres. Novamente, vamos demonstrar com a Sagrada Escritura. E a terceira e última tese, mostraremos que o sétimo dia é um sinal, uma sombra do que havia de vir na plenitude dos tempos, com Cristo, e era o domingo, dia do Senhor. Então, eis o nosso plano para esse vídeo sobre o sétimo dia, segundo a visão dos católicos, que graças a Deus coincide com a visão dos primeiros cristãos, dos santos apóstolos. Imaginemos um cristão em uma dessas assembleias sabáticas dos adventistas, e ele se levante e diga: eu não faço diferença entre o sábado e os outros dias. Para mim, o sábado é um dia como todos os outros.
Você imagina que se ele sair vivo ali daquele meio é muita sorte, porque realmente causará grande revolta. Porque os adventistas não seguem o que ensina São Paulo na sua epístola aos Romanos, capítulo 14, versículo 5. Ou seja, que se você quiser seguir diferenciando os dias, você pode seguir. Se para você o sábado é especial, então fique assim. Mas se para outro cristão não faz diferença o dia, para ele todos são iguais, então não vamos brigar por causa disso. Cada um abunde em seu sentir, em sua opinião, seu sentir. É isso que significa essa passagem. Então isso você pode verificar pelo contexto do capítulo 14. A Epístola aos Romanos fala daqueles cristãos que vieram do judaísmo e se converteram, e alguns desses cristãos tinham escrúpulos e queriam, até por uma questão de respeito e de continuidade, seguir observando o sábado. Mas haviam outros que, já compreendendo melhor, mais instruídos nas verdades cristãs, sabiam que Cristo havia abolido a lei antiga, essas observâncias da lei de Moisés, e assim eles não se sentiam obrigados a diferenciar o sábado dos outros dias. Então aqui estamos falando em matéria de observância da lei judaica. Também São Paulo fala em um versículo antes ou depois sobre aqueles que não comiam certas carnes. Eles queriam manter aquelas observações antigas que tinham recebido dos seus antepassados. São Paulo só diz uma coisa para esses judeus que haviam se convertido ao cristianismo: não briguem por causa disso. O que importa é que todos vocês reconheçam Cristo como seu Salvador e não exijam que os demais cristãos sigam como necessário a salvação, que seja observada essa diferença de dias. Ora, o que os adventistas fazem entre os cristãos? Eles justamente agem de uma maneira descaridosa, de acordo com a doutrina da Sagrada Escritura exposta por São Paulo na Epístola aos Romanos, impondo que todos façam essa diferença de dias. Logo, nós vemos que eles não procedem bem. E pior, o inimigo está se preparando para o ataque final do Armagedon, e você está se preparando? A igreja está se preparando? Que tipo de preparo nós estamos fazendo? Meus queridos, a controvérsia vai ser sobre o dia de repouso. Qual vai ser o dia de repouso? O sábado é o selo de Deus e o domingo é o selo do inimigo. Como eles acreditam que é necessária essa observância do sábado para a salvação, então eles estão também incorrendo em um grave pecado contra a fé. O sábado era uma prática para os judeus e para um tempo da história, que São Paulo quis chamar, a partir das várias comparações e contrastes que fez, de o tempo da servidão. Enquanto que o tempo agora não é mais de seguir essas observâncias, como sábado do tempo da servidão, mas sim a doutrina que veio com Cristo, no tempo de filhos de Deus, no tempo da liberdade cristã, no tempo realmente da plenitude. É por isso que vemos São Paulo mais tolerante com os judeus que se convertiam a respeito da matéria do sábado. Já quando se tratava de gentios que se convertiam à fé cristã, ele era mais estrito, porque entendia que seria um verdadeiro retrocesso que pessoas que nunca observaram essas leis agora se subjugassem a essas leis de Moisés que foram abolidas por Cristo. Para entender melhor esse contexto, vejamos a Epístola de Gálatas, deixada para esse vídeo final, em seu capítulo 4, a partir do versículo 1 até o 11. Ora, eu digo, enquanto o herdeiro é menor, embora dono de tudo, em nada difere de escravo. Ele fica debaixo de tutores e curadores até a data estabelecida pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos reduzidos à condição de escravos, debaixo dos elementos do mundo. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. E porque sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. De modo que já não és escravos, mas filho. E se és filho, és também herdeiro, graças a Deus. Outrora, é verdade, não conhecendo Deus, servistes a deuses, que na realidade não o são. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como é possível voltardes novamente a esses fracos e miseráveis elementos, aos quais vós quereis escravizar outra vez? Observais cuidadosamente dias, meses, estações, anos. Receio ter-me afadigado em vão por vós. Isto é, São Paulo se queixa que talvez seu trabalho de pregar o Evangelho de Cristo com os Gálatas tenha sido em vão, porque os dados agora estão querendo voltar a seguir os rudimentos da lei antiga. Importante destacar aqui que, embora São Paulo esteja falando na passagem em voltar a seguir,
uma vez que os Gálatas eram verdadeiramente gentios e eles nunca tenham seguido as observâncias da lei de Moisés, desse entender a expressão voltar em sentido mais amplo, ou seja, ele está querendo falar em um ato de retrocesso. Isso porque os Gálatas não estavam se inclinando a voltar ao paganismo, isto é, voltar aos deuses que eles outrora cultuavam. Mas eles, sendo assediados e seduzidos por judaizantes que queriam impor a observância do sábado, ou seja, dos dias, dos meses, das festas do judaísmo, eles então estavam querendo retornar ao quê? A uma sujeição indevida dos tempos de servidão, que não lhes cabia mais como filhos por terem recebido o Espírito Santo, a observância daquela lei caduca que Nosso Senhor aboliu do alto da cruz. Então, aqui fica muito evidente, mais uma vez, que o sábado é uma coisa dos judeus. Dito isso, vejamos como que o sábado, além de selar a aliança com os hebreus, fora um sinal de algo que havia de vir, o que é possível verificar ao aprofundarmos a análise do conhecido texto da Epístola aos Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 17, quando São Paulo associa o sábado a uma sombra. Vejamos. Portanto, ninguém vos julgue por questões de comida e de bebida, ou a respeito de festas anuais, ou de lua nova, ou de sábados, que são apenas sombras de coisas que haviam de vir, mas a realidade é o corpo de Cristo. Vejam isso, como é claro. Isso está na Sagrada Escritura. Não foi Constantino que disse isso, ou os chefes malvados da Igreja Católica alguns séculos depois, mas foi o próprio São Paulo, apóstolo inspirado pelo Espírito Santo. Ele deixa claro, não devemos cuidar das observâncias do sábado, porque isso era apenas uma sombra de algo que havia de vir. Uma sombra de quê? Porque se é sombra, e se o corpo é de Cristo, então nós não devemos cuidar de observar a sombra, porque já veio o corpo que é Cristo. E a plenitude? O que é essa plenitude? O que é isto perante o qual o sábado era uma sombra? O que é este dia que o sábado significava enquanto sombra? Esta plenitude, claramente, nós vamos achar olhando para Cristo. Está em Cristo, como disse o apóstolo. Se você tem um corpo, este corpo tem a sua sombra. Assim, então o que você vai olhar agora, você não vai mais olhar para a sombra, que é o sábado. Você vai olhar para o corpo que é Cristo. Olhe para Cristo que é o corpo, e aí se entenderá o que realmente significava essa sombra, que nos preparava para algo maior. Nosso Senhor Jesus Cristo ressurreto no domingo. Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 1, onde ele consumou a sua obra de redenção. Foi nesse dia, Jesus Cristo enviou o Espírito Santo sobre os apóstolos, e Nossa Senhora em um domingo. Isso exatamente 50 dias depois da Páscoa judaica. A Páscoa judaica, como todos sabem, ocorre num sábado. Se fosse 7 vezes 7, ou seja, 7 semanas depois, dariam 49 dias, mas são 49 mais um dia. Assim, estabeleceu o início da igreja, da maneira mais solene, precisamente um domingo, dando-nos razões para ter o domingo como o dia em que nós devemos também, como foi feito em Pentecostes, nos reunir para receber as graças de Deus. Os cristãos, fiéis discípulos de Cristo, reuniam-se igualmente no domingo para a celebração da Santa Missa, onde o pão partido pelo sacerdote é o quê? É o corpo, é o próprio corpo de Cristo, do qual o sábado era sombra. Ora, o domingo encerra em si todos os mais relevantes significados da redenção. Então, como vimos em vídeos anteriores, já na época em que ainda viviam os apóstolos, os cristãos que não estavam obrigados, ao contrário do que dizem alguns por aí, a observar o sábado, já tinham o domingo em autoestima, para dizer o mínimo. E eles se reuniam precisamente no domingo. Então, realmente, a culpa é nossa. A culpa é nossa, dos católicos. Desde o começo, a culpa é nossa. Isso então é uma confissão pública de que nós católicos seguimos a mesma observância dos apóstolos. Nós seguimos a verdadeira doutrina sobre a matéria, estando em perfeita harmonia com a igreja de sempre, ou como gostam de chamar os adventistas, a igreja primitiva. Podemos dizer que não retrocedemos, não adotamos o caminho da servidão judaizante dos adventistas do sétimo dia, como os tais fizeram na reta final do século XIX. Além disso, não estamos sós. Assim foi durante toda a história da Igreja, e certamente bem antes, e independentemente de Constantino, que em sua legislação a favor do domingo não agiu senão como um bom governante, fazendo que a lei civil reconhecesse o que já era uma prática generalizada entre os seus súditos cristãos,
como vimos em vídeo passado. De fato, das pessoas mais insuspeitas, de mártires que ainda no tempo das perseguições derramaram o seu sangue por Cristo, ou de autores eclesiásticos antiquíssimos, aprendemos que o cristão não observa o sábado, mas o domingo. Naquela época, os cristãos não entendiam o domingo somente como o primeiro dia da semana, mas já desde muito antigamente se entendia o domingo como o 8º dia, ou seja, o dia que em plenitude se completou a criação de Deus, porque com a ressurreição de nosso Senhor, a fé cristã é confirmada com esse grande milagre da ressurreição e plenamente somos feitos novas criaturas em Cristo. Então, essa nova criação, os redimidos, alegremente se reúnem, comemoram, festejam nesse 8º dia o dia da plenitude, realmente enquanto filhos de Deus, e não mais como servos, mas agora filhos de Deus em Cristo. É assim que os católicos entendem a mudança do sábado para o domingo, não como uma substituição posterior de uma prática cristã, algo que só existe na imaginação dos adventistas e de sua pseudo-profetisa, mas com passagem do Antigo para o Novo Testamento, do sinal para aquilo que significa em plenitude, da sombra para o corpo de Cristo. Portanto, a Sagrada Escritura e a história da Igreja mostram que é justa a observância no domingo, dia do Senhor, mais tarde ratificada pelos chefes da Igreja em diversos concílios e devidamente reconhecida pela legislação civil. Os que pensam diferentemente querem o retrocesso e o pecado. Promovem antes o judaísmo caduco ao cristianismo de verdade. Quanto a nós, seguimos firmes na fé de Cristo e dos apóstolos, jamais nos deixando seduzir pelos falsos profetas deste tempo, que desejam nos fazer observar os sábados da lei que Cristo aboliu com o seu preciosíssimo sangue do alto da Santa Cruz. Então nós recebemos com alegria e com grande satisfação essa atribuição de que nós fizemos essa substituição. Nós a entendemos de maneira correta, de maneira cristã, e a ensinamos. E rejeitamos a interpretação dos adventistas que querem dizer que essa mudança foi uma corrupção do cristianismo de verdade. Pelo contrário, os corruptores do cristianismo de verdade são eles e suas doutrinas, os docentes adventistas. São esses que alteram, adulteram, como já fazia outrora os judaizantes, condenados e censurados por São Paulo, apóstolo, em vários locais das suas epístolas. Então, assim estabelecida a verdade católica, a verdade cristã integralmente guardada pelos católicos, o verdadeiro entendimento do 7º dia, dou-me por satisfeito, por terminar essa série. Tranquilo, desincumbido. Eu agradeço a vossa atenção. Fiquem com Deus, a paz de Jesus e o amor de Maria. Columnam docem habemus, quae nunquam defuit, per diem nec per noctem. Oram populo, invocavant Dominum, et ipse exaudiebat eos, in columna nubis loquebatur ad eos. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Columnam docem habemus, quae nunquam